Vamos ler Mateus 22, do verso 1 ao verso 14. Vamos ver aqui o que Jesus tem para nós nessa parábola. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção. E saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém, amém. Diante desta escritura nós vemos Jesus, como ele gostava de fazer, trazendo uma parábola. Essa parábola mostra um rei. Esta parábola mostra convidados, mostra um banquete de casamento, mostra pessoas recebendo convite, pessoas respondendo ao convite. Observe quantas coisas Jesus introduz em uma parábola. Por que Jesus falava em parábolas? Ali no Evangelho de Marcos nós vemos que Jesus, ele gostava de falar em parábolas para que os corações sinceros pudessem ver e ouvir as profundezas que Jesus tinha a dizer, mas que aqueles que não eram sinceros, eles acabavam ouvindo e não entendendo, e eles acabavam vendo aquilo e não assimilando. Ou seja, Jesus estava permitindo que os seus discípulos compreendessem as profundezas do reino de Deus, enquanto os demais que não consideravam o reino, eles simplesmente ouviam aquilo e deixavam passar e não compreendiam. Mas nós, como discípulos de Cristo, precisamos compreender o que Jesus estava querendo dizer, o que Jesus estava mostrando quando ele para ali com seus discípulos e lhes conta uma parábola. E quando nós vamos analisar o que ele estava querendo dizer, nós começamos a pensar, a refletir diante de tudo que realmente aconteceu no ministério de Jesus e o que tem acontecido na igreja de Cristo. É que este convite parte de um rei. E a quem nós podemos associar este rei? Vamos, nesta noite, de forma conjunta, trazer a interpretação da parábola de Jesus, já que estas parábolas é para o crescimento espiritual daqueles que são sinceros de coração para com Cristo. Então, quem é este rei e que envia o convite, né?
Não é tão difícil hoje interpretar isso, né? Apesar que no tempo de Jesus era mais difícil, e se ele falasse isso de forma tão aberta, possivelmente ele seria apedrejado antes de ser crucificado, né? Então quem é este rei que envia o convite? Deus, porque ele envia para o casamento do seu filho, o pai. Vamos pensar assim, já que Jesus, nesse gráfico dessas três manifestações, ou dessas três expressões daquilo que Deus é, né? Quando Jesus considera o Pai, quando Jesus é o próprio Filho, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então vamos pensar assim, esse rei que convida para o banquete do casamento do seu filho, é o pai convidando quem para o casamento, ou seja, as bodas, né? As bodas que nós entendemos ser as bodas do Cordeiro, que é dita lá em Apocalipse capítulo 16. Então, o pai, Elohim, El Shaddai, Jeová, o Criador, Yahvé, como queiram, mas o pai convidando quem para esse banquete, para essas bodas do filho, preparando as pessoas para algo que estava prestes a acontecer. Então Jesus falava isso de forma muito sutil, para que ele não viesse ofender aqueles que estavam inseridos na parábola. Então o pai, ele olha e convida, envia quem? Servos. Quem eram os servos? Os profetas. Observe que a parábola ela é constituída por detalhes, segredos, que parece fácil, mas se você começar a unir as coisas, Deus envia os seus servos para convidar aqueles que estavam preparados para ser convidados para o banquete, as bodas, o casamento, né, do seu filho. Com quem? Com a igreja, com a esposa. E então nós vemos no decorrer de todo o Antigo Testamento, Deus enviando quem? Profetas, para quê? Para avisar quem? Em especial os judeus. Todo o tempo os profetas estão alertando Israel, alertando os judeus acerca do Messias que viria. Deus vai enviar o seu filho, Deus enviará o Messias. A vinda desse Messias é o banquete que Deus está preparando, é o encontro dele com aqueles que são os seus convidados para fazer parte deste banquete. E Deus envia os seus profetas. E o que os judeus, o que Israel fez com os profetas? Alguns eles mataram, outros eles colocaram para fugir, e nós vemos no verso 7, ou melhor, o verso 6, os restantes agarrando os servos. Quem que são os servos aqui? Nós precisamos começar a nomear dentro da parábola quem são. Se o rei é o pai, se o filho é Cristo, e Deus está convidando sim os seus convidados para este banquete, e nós podemos ver que os servos são os seus profetas, é Isaías, é Jeremias, é Ezequias, ou Ezequiel. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados, os judeus. Os convites eram para os judeus, é para Israel, é para o povo escolhido, é para os chamados, dizendo-lhes que viessem. Mas o que eles fizeram? Eles não quiseram vir, eles ignoraram e rejeitaram o chamado. De novo enviou outros servos e disse: diga aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção. Quem? Os judeus, Israel.
não ouviu os profetas, não deu atenção àquilo que Deus veio preparando há centenas de anos, a vinda do Messias, a chegada do Filho de Deus. E o que eles fizeram? Eles não deram atenção, saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios, os restantes agarrando os servos, maltrataram-nos. O que Israel fez com os profetas? Mataram alguns, maltrataram outros. O rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos, e queimou a cidade deles. É interessante porque no ano 70, a Roma, através do general Tito, ele incendeia Jerusalém. Por que ele fez aquilo? Porque os convidados não aceitaram o convite. E Jesus, de forma hoje, tão clara, trouxe uma parábola àqueles homens, àqueles discípulos, àqueles apóstolos, e muitos talvez não digo dos apóstolos, mas aquelas pessoas que estavam ouvindo, talvez não conseguiram compreender. Então o que aconteceu? A cidade foi queimada. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Esse verso 8 está dizendo claramente: os judeus não foram dignos de receberem o Messias. É lógico que eu não posso considerar que hoje a nação de Israel, ninguém é digno, porque nós temos pessoas que hoje, mesmo na nação de Israel, mesmo com sangue de israelita, da etnia mesmo, da descendência de Israel, eles creem no Messias. Então a gente não pode simplesmente falar, não são dignos, não foram dignos, porque é individual, a salvação é individual. Mas esse verso 8 diz claramente: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então o que acontece? O convite do Pai, ele continua sendo feito. O convite continua sendo estendido às nações, aos povos, às línguas, às nações, a toda a humanidade. O convite continua sendo estendido. Agora, o problema é que a religiosidade, vamos dizer assim, o meio religioso tem usado esse convite e tem trazido João 3,16, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto vem sendo usado como um anestésico para as pessoas, e o convite tem sido feito, e as igrejas têm feito os convites, mas nós temos deixado de lado como deve ser a resposta ao convite de Deus. Por quê? Aqui no verso 13 eles ignoraram, eles rejeitaram o convite, eles simplesmente responderam ao convite com rejeição. Já no verso 5 nós percebemos, eles não lhes deram atenção, não deram atenção ao convite, ou seja, a prioridade deles estava em outro lugar. Qual a prioridade? Já falamos disso aqui: priorizar aquilo que Deus tem para você, priorizar dentro de pelo menos um dia na semana, Deus. Trazer como prioridade o contato direto com Deus, trazer como prioridade um momento especial na presença de Deus. Priorizar mostra seriedade, sinceridade, comprometimento ao convite que está sendo estendido diariamente. Por isso que lá no final dessa escritura, a palavra de Deus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem são estes escolhidos aqui do verso 14? Já que o convite é universal. Deus amou o mundo e convidou a todos. Só que aí esse texto, infelizmente, ele está nos lares, nas casas, nas paredes, e o que não tem sido observado é que
esse texto fala de um convite. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala de um convite e fala da resposta ao convite. Como é que as pessoas estão respondendo ao convite? Já que convite é chamado, mas escolha é resposta ao convite que está sendo feito. E as pregações falam do convite, fala de como Deus ama o mundo, fala de como Deus quer todo mundo próximo de si. Agora, como que nós estamos respondendo? Com seriedade? Nós estamos respondendo com fé? Nesse verso 14, quem são esses escolhidos? São os que respondem com fé, são os que respondem com obediência, com sinceridade e compreendem que reino de Deus fala de transformação e se submetem à transformação que o reino de Deus requer. Esse texto fala totalmente do reino, mas é interessante que os judeus rejeitaram. Eles foram relapsos. Eles agiram com indiferença. Eles simplesmente ignoraram. Sofreram consequências. Por quê? O convite foi feito. Muitos são chamados. A rejeição ao convite gera uma consequência. Então, a questão não é a ausência do convite. A questão é como nós estamos respondendo, já que a resposta precisa ser com comprometimento, com sinceridade e com transformação do estilo de vida. Então, nós vemos aqui ele dizendo: convide todo mundo, convide a todos, convide pessoas boas, convide pessoas más, fale com todos. Ou seja, ele fala sobre uma inclusão, ele fala sobre incluir todos, mas ele não permite, ele não é permissivo quando fala da veste nupcial que é necessária para que haja no banquete do reino. E nós que estamos entendendo melhor o que é o reino de Deus, e nós que estamos compreendendo que o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é território delimitado, o reino de Deus não é político, o reino de Deus não é deste mundo, mas o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz. E esse reino de Deus, ele produz um banquete, ele oferece um banquete de iguarias, de alegria, de amor, de benevolência, de benignidade, de bondade, um banquete de mansidão, um banquete de fé. Isso que o reino dos céus proporciona. E o convite tem sido feito diariamente. Como que as pessoas estão respondendo ao convite? Com displicência? Rejeitando? Ignorando? Como? A pergunta, como que as pessoas têm reagido ao convite deste rei, que não parou de convidar, que não parou de estender esse convite, que não parou de apresentar o banquete do casamento? Como que as pessoas reagem? De maneira geral, porque quando o rei entra para ver os convidados, no verso 11, nota ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Diante de tudo aquilo, várias pessoas rejeitando, não priorizando, deixando para depois, não levando a sério o convite, simplesmente virando as costas, desconsiderando aquilo que o rei havia proposto, que era o banquete.
Mas quando ele entra ali, mesmo depois de toda essa seleção, depois de todos serem chamados, depois de poucos serem escolhidos, ainda tinha ali dentro alguém que não estava usando veste nupcial. E o que seria essa veste nupcial? Esta veste nupcial fala da justiça de Cristo. E se nós formos em Romanos, no capítulo 3, essa justiça de Deus através de Cristo, ela é a que permite, ela é a que te dá acesso a esse banquete da graça. Verso 21 de Romanos 3 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, independente da lei. A justiça que provém de Deus é independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. A justiça de Deus, através de Jesus Cristo, justifica gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa justificação torna o pecador inocente diante de Deus. Agora, por que tinha ali dentro um indivíduo que não estava usando a veste nupcial? E aí nós, analisando aquilo que nós vemos hoje dentro do Evangelho, nós vemos pessoas querendo usufruir da graça, mas não viver a santidade que o reino exige. Talvez as pessoas levem em consideração essa veste nupcial como vestes físicas, e não tem nada a ver com isso, porque a justiça de Deus, ela independe da lei. Acabamos de ler em Romanos 3. Mas essa veste nupcial, ela fala de algo que justifica o ser. Ela não fala de uma justiça humana, conforme Isaías fala lá no capítulo 64, que a justiça humana, ou a nossa justiça, aquilo que nós temos para oferecer para Deus, é um trapo de imundície. Ou seja, como que eu vou apresentar um trapo de imundície a Deus lá no banquete da graça? Não tem como. Mas essa veste nupcial fala de uma justiça de Deus, através de Cristo, imputada em nós, que nos dá direito, que nos dá acesso a fazer parte deste reino, que não é comida, não é território, não é política, não é nada que o mundo discerne como reino, ou simplesmente delimitações, mas é alegria, é justiça, é paz. O que significa isso? Paz em meio à guerra, justiça, mesmo que a nossa justiça seja um trapo de imundície. Por quê? A justiça de Deus, imputada ao ser humano, justifica aquela pessoa e o permite fazer parte do reino. Por que ele estava ali dentro? Porque ele queria usufruir do banquete da graça. É como fazer aquela comparação dos direitos e deveres, né? Principalmente hoje, todos buscam os direitos. Todos estudam, todos correm atrás dos seus direitos. Todos querem ter os seus direitos sobrepostos ao próximo, ao vizinho, àquele que está ali do lado direito, do lado esquerdo, seja onde for. As pessoas estão à procura de colocar em prática os seus direitos, mas os deveres, poucas pessoas param para estudar, para analisar, para compreender quais são os deveres que eu preciso ter, principalmente vivendo numa comunidade. Por exemplo, nós estamos aqui numa comunidade, poltronas, aqui tem uma plataforma,
Quais são os direitos que cada um tem nesta comunidade? Quais são os direitos? Direito de ter um culto agradável, direito de assistir o culto assentados em poltronas confortáveis, direito de levantar-se e ir ao sanitário, tomar a água a hora que quiser, direito de ser respeitado por aqueles que se assentam ao lado, direito de ouvir o culto em paz. E quando fala desse direito de ouvir um culto em paz, como que nós entramos então nos deveres? Qual que é o dever de cada um de nós? Não atrapalhar o vizinho que está tentando assistir o culto. Mas os meus direitos eu quero, e os meus deveres? Quais são os meus deveres numa comunidade? Ser um mantenedor da obra. Quais são os meus deveres? Respeitar as lideranças, respeitar os ministérios, respeitar os limites da congregação. Esses são os meus deveres. Então, observe, lá na sua casa tem direitos e deveres. Os seus filhos têm os direitos deles, mas você também impõe os deveres. E qual que é o problema aqui dentro deste banquete? Diante de todos aqueles vestidos com vestes nupciais, o rei viu alguém que não estava vestido com a veste nupcial, mas estava lá dentro. São crentes mornos, que buscam sempre os seus direitos, esquecem de desenvolver os seus deveres. Isso não falo, eu falo de uma maneira geral. Eu falo de uma maneira geral porque nós vemos que as pessoas estão cada dia mais buscando aquilo que lhe cabe como direito, e ela tem esquecido que o convite, apesar de ter sido feito, o convite fala que para entrar neste banquete é necessário uma veste. Lá estava descrito que no convite é necessário uma veste. Que veste? A veste nupcial. E o que significa isso? A justiça de Deus imputada no homem. Que justiça é ela? Que é essa? Aquela que eu não consigo desenvolver. Eu não consigo ser justo ao ponto de, no banquete da graça, apresentar essa justiça. Não dá. O ser humano não tem justiça própria para apresentar. E como que é esta justiça? É aquela natureza. E lá na carta de Pedro, a natureza de Cristo, quando ela é imputada ao homem, quando ela é inserida no homem, Pedro diz assim, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. É o verso 2 de 2 Pedro, capítulo 1, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele, ou seja, do conhecimento daquele que nos chamou. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Por quê? Porque o banquete não aceita ninguém sem a justiça de Cristo. Não adianta. É nesse momento que lá em Mateus capítulo 7, Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades, mesmo usufruindo das benesses da graça. Mesmo dentro do banquete, foi convidado. Mas ele não foi convidado? Foi convidado. Recebeu o convite? Não, recebeu o convite. Foi chamado? Não, foi chamado. Mas não foi escolhido. Por quê? Os escolhidos, desse verso 14 de Mateus 22, fala daqueles que respondem ao convite com fé. Respondem ao convite com obediência, com sinceridade, e se submetem. Gente, essa palavra é tão difícil. Se submeter à transformação que o reino exige. O reino de Deus não aceita pessoas que não querem ser transformadas. Não. Eu continuo vivendo aquilo que eu criei, e eu creio desse jeito. Se falar diferente para mim, eu não aceito, e não existe transformação em tal pessoa. E o reino de Deus não aceita
pessoas que não se submetem à transformação a qual o reino de Deus exige. Por quê? Se o reino não é comida, não é bebida, mas é alegria, é justiça e paz. Gente, alegria, justiça, não a sua, não a minha. Sabe por que a sua justiça, sabe o que faz? Aponta. Sabe o que a nossa justiça faz? Vê alguém que fez algo errado ali na reportagem e o coração fica cheio de mágoa e fala: devia morrer, devia ser apedrejado, devia pegar prisão perpétua, devia isso, devia aquilo, devia morrer de forma bastante difícil. Essa é a justiça humana. E o que é justiça de Cristo? O que é essa justiça de Deus? Que independe da lei. Por que ela independe da lei? Porque ela não carrega mérito naquele que a possui. Quem possui a justiça de Cristo, ou a veste nupcial, que faz parte desse reino, ele não tem mérito. Ele recebeu um convite, e no convite estava dizendo para que ele se submetesse à justiça de Deus. E o que a justiça de Deus faz? Quando aquela mulher é trazida, pega em ato de adultério ali, ele simplesmente diz: vem cá, vocês também não têm pecado? Se não tem, atira a primeira pedra. Essa é a justiça de Deus. Mas em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. O que é essa natureza divina? É essa própria justiça de Cristo, da qual nós fazemos ou somos participantes, para que por elas vocês se tornassem o quê? Participantes de quê? Da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. O que é isso aqui? É a natureza de Cristo sendo acrescentada diariamente na vida do crente. Você vai acrescentar o que? Fé à virtude, conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, à perseverança a piedade a fraternidade, à fraternidade o amor. Aí você vai acrescentando uma coisa sobre a outra, e o fruto do Espírito Santo vai sendo desenvolvido na sua vida. Por quê? Verso 8, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, você, com a natureza de Cristo, a justiça de Deus imputada em você, através da morte de Jesus Cristo, você caminha nessa vida, não com mérito próprio, vencendo tentações por si mesmo, mas através da graça, que é esse poder que te capacita para vencer a prova da vida, e ela te conduz, fazendo de você alguém operante, fazendo de você alguém que consegue vencer as lutas, alguém que consegue suportar o problema, suportar a prova, sem revolta no coração, sem mágoa no espírito, sem dissensão, sem ódio. Quem faz isso? É a graça, é a natureza de Cristo crescendo na sua vida, e a justiça de Deus fazendo de você alguém apto para o reino de Deus. É isso que o reino exige de nós. Agora, as pessoas querem simplesmente ficar com o efeito anestésico de João 3,16. Deus amou o mundo, tá bom. Deu seu Filho unigênito, tá bom. E aí ele diz, para que todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Então existe uma condição. Mas ele chamou todo mundo, Cristo morreu por todos. Sim, é verdade. E ele está dizendo aqui, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe qual que é o problema? Paulo fala ali em 2 Timóteo de uma coroa, e está todo mundo correndo atrás dessa coroa, e está correndo de forma tão árdua para encontrar essa coroa, que esquecem
de carregar a própria cruz. Estão todos em busca de uma coroa, mas essa coroa só será alcançada através daquilo que Jesus diz: alguém quer vir após mim? Segue-me, tome a sua cruz e siga-me. As mulheres falaram sobre isso aí, não foi? A Aline estava comentando comigo. E o que significa tomar essa cruz nesse texto? Quer falar, amor? Mesmo sem querer? O que significa? Qual a conclusão que vocês chegaram? O que é tomar a cruz? Cadê o microfone? Remissão. Fala aí. O Agnaldo também vai falar depois. O que significa tomar a cruz? É bom, para a gente entender o que é tomar a cruz. Se eu estou sofrendo tanto, o que foi? Não, eu bati o carro, estava 200 por hora. Que cruz? Não, isso não é cruz, não, isso é desobediência. Vamos entender o que é cruz mesmo, que Jesus falou para a gente tomar. Nossa, você não precisa ver, meu Deus, que cruz é aquele homem, que cruz é aquela mulher na minha vida. Não, isso aí não é cruz, isso é sua escolha, calma. Cruz tem algo mais profundo aí. Então, quando você buscar a coroa que Paulo fala, combati, todo mundo sabe de cor, vamos de cor? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, e as traduções vão, cada uma fala de uma forma, mas se quiser colocar para a gente ler junto aí, Maico, na NVI, que a gente lê conforme está na NVI, 2 Timóteo 4, e aí, tomei um susto agora, foi o Maico aqui, é ele mesmo? Combati o bom combate, acabei a carreira. Aí tem que virar 2 agora, 2 Timóteo, para a gente ver o seguinte: a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz preparou não só para Paulo, mas para todos que amarem a sua vinda, essa coroa só será alcançada, gente, essas benesses do reino, ela necessita que nós venhamos compreender que sem a justiça de Deus, nós não fazemos parte do reino. Então nós vamos ler juntos, a hora que o Mike puder colocar aí, 2 Timóteo, no finalzinho, quando ele está se despedindo, a escritura que ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira. Vamos ler na mesma versão aqui, juntos. Eu posso abrir aqui, mas se você puder colocar, Maico, ali: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Mais no final, acho que é 2 Timóteo, é lá no finalzinho, Maico. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está se despedindo. Acho que está mais para o final. Ele fala de uma coroa. E é muito bom que venhamos lutar por essa coroa. Mas nós precisamos entender que para alcançar essa coroa é necessário a cruz. Essa cruz que Jesus falou que cada um de nós temos que tomar. E o que é que vocês concluíram? Na nossa reunião, das mulheres, o tema foi a cruz, e porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim, se refere a uma pessoa, a um problema como a cruz, como você disse. A esposa é uma cruz, o marido é uma cruz, porque aquilo é um problema para ele. Mas não, na Bíblia não está querendo dizer isso, eu tenho que carregar minha cruz, senão não chego lá. Quando Jesus fala isso, é simples. O que é a cruz? É morrer a si mesmo, é renúncia, é se submeter totalmente à vontade de Deus, E foi isso que Cristo fez. E quando Paulo fala que hoje não mais vivo eu, mas que Cristo vive em mim, antes dele falar isso, ele fala: eu fui crucificado com Cristo. Então, isso é levar a cruz, Então, tome a tua cruz, carrega a tua cruz, e tem uma versão que fala diariamente. Então, é todos os dias morrer para si mesmo e se submeter à vontade de Cristo. Em 3 palavras, então: é renúncia, é submissão à vontade de Deus. O que mais? 3 palavras para a gente. E para salvar o próximo. Então tomar a cruz é submeter-se à vontade de Deus para salvar não a mim, mas ao próximo. Porque a cruz não salvou Jesus. Interessante isso aí, A cruz não salvou Jesus. A cruz salvou você. Cruz não é para te salvar. Cruz é para salvar o próximo. Aguinaldo levantou a mão, queria falar também. Obrigado. Amor da minha vida. Eu ganhei, Amém. Namorados. Vai lá, Aguinaldo.
Porque muitas vezes as pessoas acham que viver nesse mundo vai viver só em abundância. Só abundância. E Jesus, quando ele partiu, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vencerá. Amém. Bem ou mal, nós vamos vencer. Amém. E essa vida é passageira. É. Entendeu? Tudo aqui pode ser difícil, né? Mas um dia acaba. Isso. E o céu é eterno. É. Então nós temos que lutar para chegar lá. Quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, né, renuncie a si mesmo e siga-me. Renuncie Renúncia. a si mesmo. Uma das palavras, né? Então, assim, no mundo nós vamos ter muitos problemas, muitas dificuldades. E nós temos que andar com essas dificuldades, né? Sempre olhando para a cruz, sempre olhando para Jesus. Mas um dia tudo vai acabar. Então, eu entendo que nós temos muitos problemas, mas Jesus está falando assim, ó, ande com os seus problemas, que um dia vai acabar, vai ter o fim. E isso é tão maravilhoso, o Agnaldo, a Aline, vocês participaram, que a cruz, ela representa algo muito mais sublime, né? Ela representa a renúncia de Cristo, porque Cristo chegou a dizer assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha. Ou seja, quando você diz assim, não seja feita a minha, mas a tua, qual que é o nome que dá para isso? Renúncia. É submissão, e nós já falamos sobre essa palavra, submeter-se ao que o reino exige de nós. Submeter-se ao que o Pai, qual que é a vontade do Pai? Será que todos nós aqui hoje estamos dispostos a nos submeter, você pela internet, nós aqui presentes, estamos dispostos a submeter à vontade do Pai? Submissão àquilo que é a vontade do Pai, isso é tomar a cruz. Porque quando eu me submeto à vontade do Pai, eu faço isso não simplesmente por mim mesmo, mas eu faço isso para poder o quê? Salvar mais alguém. Então quando alguém está muito em busca daquela coroa, que é 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, vamos juntos? Vamos juntos? Aí depois disso eu gostaria que vocês tivessem o último louvor aqui, já pode ficar aqui na frente. Vamos ler com bastante empenho, com bastante força, e nós vamos encerrar com isso aqui. Tá? Nós estamos sim em busca dessa coroa, mas nós já vimos o que é preciso. É preciso renúncia, gente. É preciso se atentar ao convite do rei. É preciso pegar o convite do rei. Cadê o convite do rei? Quem tem o convite do rei aí? Cadê o convite do rei? Está aqui o convite do rei. E eu olho para o convite do rei, e eu fico olhando assim, meu Deus, eu preciso dessa veste nupcial. Aí as pessoas ficam, os usos e costumes. Gente, essa veste nupcial vai muito além dessas vestes físicas que o homem e a mulher veste. Essa veste nupcial fala de justiça. E essa justiça não é minha. Entenda essa coisa, essa justiça é de Deus. Gente, quando a justiça de Deus, coloca dentro de você, acabou. Acabou, você senta lá no banquete e o rei anda entre as mesas e passa a mão no seu ombro e diz: bem-vindo. Mas ele vai ver pessoas lá: eu quero as bênçãos, eu quero sim o banquete, eu quero usufruir de tudo isso. Gente, mas você não pode renunciar-se a si mesmo, você não pode submeter-se à vontade do Pai. Não, você não pode tomar a cruz também como Cristo tomou. Vamos todos juntos. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente para mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia, exalte ao Senhor, glorifique o nome dEle, tome a sua cruz e siga a Cristo, submeta-se ao que o reino exige, submeta-se à transformação de mente, de alma que o reino exige, para que você possa se sentar nesse banquete da graça, e quando o rei passar revista, olhar para você e falar: parabéns, você venceu, toma a sua coroa. Toma a sua coroa. Qual que é a consequência daqueles que estão dentro do banquete, mas não querem vestir-se das vestes nupciais? Amarrem-lhes
as mãos e os pés, lancem-no para fora, lá nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos lá? Vamos louvar, e nós encerramos esse culto hoje com esse louvor da equipe de louvor, e eu peço que você aprecie mais esse louvor que faz parte do culto, e então nós estaremos nos despedindo para voltar às nossas casas, para os nossos trabalhos, né, para as nossas famílias. E pense nisso essa semana. Você quer a coroa? Tome a sua cruz. Tome a sua cruz.